Olá, gente. Vamos começar mais uma lição agora, ainda dentro do equilíbrio iônico, estudando agora as curvas de titulação. Isto é, a gente vai medir o pH após a reação de um pouco da base adicionado a um ácido. Quer dizer, cada vez que você adiciona uma base a um ácido, ocorre uma reação e a nova solução tem um novo pH. Então a gente vai acompanhar o pH da solução a cada adição de uma porção de base ao ácido. As reações do tipo ácido-base podem ser acompanhadas pelo pH da solução do ácido do início até o fim. Assim, se a solução inicial for ácida, o pH começa abaixo e depois vai subindo. E então, ao final dessa titulação, você vai ter uma solução neutra, ou você pode ter uma solução básica, ou mesmo pode ter uma solução ácida mesmo. Mas o fato é que você pode acompanhar como é que está se comportando o pH durante essa operação de uma reação de ácido e base. O primeiro exemplo que a gente vai apresentar é uma reação entre um ácido forte e uma base forte. Então, por exemplo, você pode ter uma solução contendo ácido clorídrico, que é um ácido forte. E o volume dessa solução é 50 ml e a concentração molar 0,1. Aí você vai adicionar a essa solução uma outra solução, agora de uma base, de concentração 0,1 molar. Por exemplo, hidróxido de sódio, que também é uma base forte. Aí você vai deixando cair gota a gota o hidróxido de sódio sobre o ácido clorídrico. Você tem inicialmente 50 ml desse ácido clorídrico. Aí você deixa cair 10 ml da solução de hidróxido de sódio. Aí numa segunda operação você deixa gotejar 49 ml da solução de hidróxido de sódio, de concentração 0,1 molar o tempo todo. Beleza, aí depois 50 ml da solução de NaOH. Bom, depois 51 ml, depois 60 ml, e aí você vai verificar o que vai estar ocorrendo durante todas essas operações. Então, nós temos um certo número de mols de ácido clorídrico inicial. E você vai colocar 5 porções de NaOH 0,1 molar. Determina-se, então, o número de mols de NaOH adicionado em cada uma dessas operações, calculando-se em seguida o pH daquela solução pós cada uma dessas adições, examinando inicialmente a reação química que ocorre entre ácido clorídrico e NaOH. Ácido clorídrico mais NaOH vai dar NaCl, cloreto de sódio, mais água. E a proporção entre o HCl e o NaOH é de 1 para 1. Um mol de HCl neutraliza um mol de NaOH. Em cada reação, forma-se também um mol do sal cloreto de sódio, NaCl. Muito bem, agora os cálculos que a gente deverá fazer são os seguintes. Primeiro, vamos calcular o número de mols do ácido clorídrico, que é o que nós temos dentro do recipiente a ser titulado. Ácido clorídrico, como é que você calcula o número de mols? Assim, mV, molaridade vezes volume. Então, N vai ser igual a concentração molar é 0,1 mol por litro e o volume é 50 mililitros. Então, 0,1 vezes 50 vai ser igual a 5 milimols de HCl. Essa é a quantidade de HCl que eu tenho para fazer a titulação. Agora, vamos calcular qual é a quantidade de NaOH que foi acrescentado, que foi adicionado para reagir em cada uma dessas etapas. Na primeira operação, foram colocados 10 ml de NaOH. Qual é o número de mols de NaOH? Do mesmo jeito, calcula assim, mV. A concentração molar do NaOH é 0,1, o volume é 10, 0,1 vezes 10, nós colocamos então 1 milimol. Então, de ácido clorídrico havia 5 milimols, de NaOH foram adicionados, ou foi adicionado apenas 1 milimol. Vamos examinar todas as quantidades adicionadas. Então, depois nós colocamos 49 mililitros de NaOH. Qual é o número de mols? mV, molaridade é 0,1 vezes 49 vai dar 4,9 milimols. Depois foi adicionado, ou foram adicionados, 50 mililitros de NaOH. O número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 50, que é igual a 5 milimols. Depois,
51 mililitros de NaOH. Então, o número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 51 igual a 5,1 milimol. E, finalmente, a última operação foi adicionado 60 mililitros de NaOH. Então, o número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 60, vai ser igual a 6 milimols. No início da operação, só existe ácido clorídrico, certo? Quanto de ácido clorídrico eu tenho? Bom, a concentração do ácido clorídrico é 0,1 mol por litro. Então, qual vai ser o pH? O pH vai ser menos log de 0,1, ou seja, 10 a menos 1. O pH é igual a 1. Então, inicialmente, a solução de ácido clorídrico que vai começar a titulação, então, tem pH 1. Cada vez que é adicionado um pouco de NaOH, ocorre a reação química. Então, vamos examinar a primeira reação, que é entre o HCl e o NaOH, após a primeira adição de NaOH. Então, vê se você se lembra, havia 5 milimols de ácido clorídrico. Aí você adicionou 1 milimol de NaOH. Não havia produto ainda, agora vai haver a reação. Quanto é que vai reagir? Todo o NaOH vai reagir. Então, 1 milimol de NaOH vai reagir com 1 milimol de ácido clorídrico, já que a proporção é 1 para 1. Bom, sobrou quanto então no final, depois dessa operação? Havia 5 milimols de ácido clorídrico. Reagiu 1 milimol, quer dizer que ainda restaram 4 milimols de ácido clorídrico. E de NaOH? Eu adicionei 1 e 1 reagiu, então quer dizer que de NaOH não vai ter nada. Bem, então você deve observar que depois dessa primeira adição, a solução está ácida, porque ainda restaram 4 milimols de ácido clorídrico. Mas em que volume? Agora o volume é 60 mililitros, porque havia 50. Se eu coloquei 10 mililitros do NaOH, o volume final vai ser 60 mililitros. Então, calculando a concentração do ácido clorídrico após essa adição do NaOH, você vai calcular assim: concentração do HCl, número de mols pelo volume. Então vai ficar 4 sobre 60. 4 sobre 60 vai ser igual a 0,067 mol por litro. E qual é o pH? Bom, se a concentração desse ácido, que é um ácido forte, de ácido clorídrico, é 0,067, quer dizer que a concentração de H+, é igual a 0,067. pH vai ser igual a menos log de 0,067, que vai ser igual a 1,17. Continuando a titulação. Agora serão adicionados 49 mililitros do hidróxido de sódio. E o número de mols correspondente é igual a 4,9 de NaOH. Bom, ocorre a reação. Ácido clorídrico reage com NaOH. Então, tinha 5 milimols de ácido clorídrico. 4,9 vão reagir. Então, vai sobrar no final 0,1. E de NaOH, coloquei 4,9 e 4,9 reagiram. Então, não vai sobrar mais nada. Vai sobrar 0. Qual é a concentração do ácido clorídrico, então, no final? Bom, ainda há 0,1 milimols. Vai dividir pelo volume, que vai ser igual a 99, porque tinha 50, foi acrescentado 49 mililitros, quer dizer que tem 99. 0,1 dividido por 99 vai ser igual a 0,001, aproximadamente, e que vai dar, no final, 10 elevado a menos 3 mol por litro. Qual é o pH? pH vai ser menos log de 10 a menos 3, que vai ser igual a 3. Agora o pH, então, está subindo ainda mais um pouquinho. pH 3. Agora, na terceira experiência, que está identificado como item 4, a reação é a seguinte: ácido clorídrico e NaOH. Tudo bem. Foi colocado 50 ml. 50 ml quer dizer que corresponde a 5 milimols de NaOH, que é exatamente igual aos 5 milimols de ácido clorídrico. Então, o que é que você vai ter no final? 5 milimols menos 5 milimols do ácido clorídrico, no final vai ter 0 de ácido clorídrico. E de NaOH? Tinha 5 milimols. Reagiram 5 milimols, então não vai ter nada. Bom, então quer dizer que não vai sobrar nem ácido nem base. Então não há excesso nem de ácido clorídrico e nem de NaOH. E o sal formado é o cloreto de sódio. E nós já sabemos que é um sal neutro. Então o pH final vai ser 7. Exatamente 7, na hora que terminar todo o ácido que reagiu com toda a base.
A próxima operação é colocar um excesso de NaOH. Esse excesso de NaOH, então você vai ter agora a seguinte situação. Você vai colocar 5,1 milimol, certo? Porque você colocou 51 mililitros de NaOH, ou seja, 5,1 milimols. Então, o que vai acontecer agora? De ácido clorídrico só tem 5 milimols. Então, 5 milimols de ácido clorídrico vão reagir com 5 milimols de NaOH. No final, de ácido clorídrico não vai sobrar nada, vai sobrar zero, mas de NaOH agora existe 0,1 milimol sobrando de NaOH. Qual é a concentração? A concentração agora do NaOH, foi o que sobrou, é número de mols 0,1 dividido pelo volume total. O volume total é 101, porque havia 50. Você colocou 51 mililitros, então quer dizer que no final você vai ter 101 mililitros. Quanto que vai dar 0,1 sobre 101? Vai dar 0, aproximadamente 001, ou seja, 10 a menos 3. Só que agora é de NaOH. Então dá para você calcular o pOH. Então o pOH vai ser igual a 3, porque se é 10 a menos 3, a concentração do NaOH, pOH é igual a 3. E o pH vai ser igual a 11, que a soma tem que ser igual a 14. Até aí tudo bem. Então agora o pH pulou para 11. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. No último acréscimo, ou seja, colocando 60 mililitros de NaOH, ou seja, 6 milimols, você teria a seguinte situação. Ácido clorídrico, havia 5 milimols. De NaOH, foram adicionados 6 milimols. 5 milimols do ácido clorídrico reagiram totalmente. Reagiram com 5 milimols do NaOH. Sobrou o quê do ácido clorídrico? Bom, tinha 5, reagiu 5, não sobrou nada. E de NaOH tinha 6 milimols, reagiram 5 milimols, então restou 1 milimol. Bom, o volume total agora vai ser o seguinte. Vai ser 1 milimol dividido por 110. Isso vai ser igual a aproximadamente 0,09. 0,09 é quase 0,01. Isto é, 10 elevado a menos 2. Se é 10 a menos 2, então o pOH vai ser igual a 2. Se o pOH é igual a 2, o pH é igual a 12. Muito bem, então agora nós temos assim uma grande quantidade de números que a gente vai colocar no gráfico. E nesse gráfico a gente vai colocar em dois eixos. No eixo a gente vai colocar pH, e no eixo vertical. E no eixo horizontal a gente vai colocar volume da base adicionada. Então a gente vai colocar num gráfico o seguinte. Qual foi o volume da base adicionada? Bom, no início não havia nada, né? 0 de base adicionada. Depois foi colocado 10, depois 49, depois 50, 51 e 60. Quais foram os pHs obtidos? Bom, quando não tinha nada de bases, era só ácido, o pH era 1, depois passou para 1,17, depois passou para 3. No ponto de equivalência, quer dizer, quando deu exatamente a quantidade que neutralizou totalmente, o pH deu 7. Depois de você ter adicionado 50 mililitros. Muito bem, aí depois deu 11 e depois deu 12. Então a gente observa um salto que dá, olhando o gráfico, quando do pH 3 para o pH 11, quer dizer, entre 3 e 11 foi feita a neutralização total, quer dizer, exatamente no pH 7. Mas veja bem, é possível você observar um verdadeiro salto quando sai do pH 3 para o pH 11. Tudo bem? Essa é a reação entre um ácido forte e uma base forte. Bem, as conclusões finais são as seguintes. Entre um ácido forte e uma base forte, o pH final da reação acontece em pH 7. Morreu. O indicador apropriado para essa reação é aquele que muda de cor, né? Tá lembrado? Em qualquer pH entre 3 e 11. Porque você vê que passa rapidamente de 3 para 11. Então, qualquer indicador cujo pH de viragem esteja entre 3 e 11 poderia ser utilizado para indicar a variação do pH, informando que a reação já se completou, já estava estequiometricamente completa. Tá bom? Vamos examinar agora um segundo caso, onde você vai ter uma reação entre um ácido fraco e uma base forte. Ou seja, vou colocar o ácido
fraco, o ácido acético, por exemplo, dentro de um recipiente e vou gotejar o hidróxido de sódio, o NaOH, que é uma base forte, sobre o ácido fraco. Só para lembrar vocês, o volume do ácido acético, que vai ser o ácido que vai ser utilizado agora, é de 50 ml, a concentração molar é 0,1 e a constante de equilíbrio desse ácido, Ka, é igual a 2 vezes 10 a menos 5, tá bom? Vamos colocar, então, agora as quantidades do NaOH. Bom, inicialmente tem só ácido acético. Daí você vai começar a operação agora. Na primeira operação, você vai colocar 25 ml de NaOH 0,1 molar. Na segunda operação, você vai colocar 50 ml de concentração 0,1 molar. Na terceira operação, você vai colocar 51 ml de NaOH e na quarta operação, 60 ml de NaOH. Você pode notar pelos desenhos apresentados que o volume inicial é 50, depois passa para 75, depois passa para 100, 101 ml, depois 110. Bom, a reação química estequiometricamente é a seguinte: um HAC, um ácido acético, mais um NaOH vai dar NaC, acetato de sódio, mais água. E observe que o sal formado contém o íon acetato. Então, no final da reação, vai ocorrer o que nós chamamos de hidrólise, provocada pelo íon acetato. O acetato vai reagir com a água, vai roubar um hidrogênio da água, vai voltar a formar moléculas de ácido acético e vai liberar íons OH-. Quer dizer que o íon acetato produz uma hidrólise básica. Quer dizer que no final da experiência, você vai notar que vai haver um excesso de base. Então, eu já estou prevendo o que vai acontecer. O acetato vai reagir com a água e vai liberar íons OH- ao final da experiência. Então, vamos começar as experiências. Inicialmente, você tem apenas ácido acético, na seguinte concentração, 0,1 molar, e o volume é 50 ml. Bom, é o seguinte, o número de mols vai ser igual a MV, 0,1 vezes 50, que é igual a 5 milimols. Mas a gente já pode calcular o pH inicialmente. Bem, para você calcular esse pH inicialmente, você tem que considerar a reação do ácido acético, que ele está sozinho, vai se dividir em H+, e AC-. Qual é a concentração molar inicial? 0,1. De H+ tem 0, de acetato tem 0. A constante de acidez desse ácido é 2 vezes 10 a menos 5, tá bom? Aí uma parte sofreu a ionização. X, então vai ficar menos X, de H+ vai dar X, de acetato vai dar X. Sobrou quantas moléculas inteiras? 0,1 menos X. De H+ X e de acetato X também. Usa a constante de equilíbrio agora. K vai ser igual a H+ vezes acetato sobre HAC. Então, 2 vezes 10 a menos 5 é igual a X vezes X, a concentração de H+ vezes a concentração de acetato, sobre 0,1 menos X, que é a concentração de moléculas inteiras. Bom, a gente já sabe que esse é um ácido fraco. Então, esse X é muito pequeno em relação a 0,1. Pode ser cortado. No final vai ficar assim. X ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6, porque o 0,1 vai passar para o outro lado multiplicando. Muito bem, você vai extrair a raiz quadrada de 2, que vai dar 1,4, e a raiz quadrada de 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Então, X, que é a concentração de íons H+, é igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Quanto que vale o pH desse valor? Menos log de 1,4 vezes 10 a menos 3, que é igual a 2,85. Então, inicialmente, o pH da solução de ácido acético é 2,85. Agora a gente vai começar a adicionar o hidróxido de sódio. Você vai fazer as seguintes adições: 25 ml, depois 50, depois 51, depois 60. Qual é o número de milimols de cada uma dessas operações? Então, quando você coloca 25 ml, o número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 25, que vai dar 2,5 milimols. 0,1 molar é a concentração do hidróxido de sódio utilizado, tá? Quando você adiciona 50 ml, vai dar quanto? O número de mols é 0,1 vezes 50, vai ser igual a 5 milimols. Quando você colocar 51, vai ficar 0,1 vezes 51, vai dar 5,1 milimols. Quando você colocar 60 milimols, aí você vai ter 0,1 vezes 60, vai dar 6 milimols. Você já sabe o número de milimols que foi adicionado em cada uma dessas operações. Então, vamos começar a examinar. Na primeira adição do NaOH.
Quanto você tinha de ácido acético mesmo? 5 milimols. Você vai colocar NaOH para reagir. Você colocou quanto na primeira adição? 2,5 milimols. Vai dar quanto de acetato e quanto de água? Aí você vai fazer o seguinte. Vai dividir em 3 etapas. O que tinha no início, o que reagiu, o que sobrou no final. Tinha 5 milimols de ácido acético, 2,5 de NaOH, 0 de acetato de sódio e 0 de água. Aí reagiram 2,5 milimols. Então, de NaOH não vai sobrar nada. Agora, de ácido acético vai sobrar 5 menos 2,5 vai sobrar 2,5. De acetato de sódio, bom, tinha 0 mais 2,5, você vai ter 2,5 milimols. E de água, tinha 0 mais 2,5, vai dar 2,5 milimols, mas essa quantidade de água não importa. Tudo bem? Qual é a concentração do ácido acético? Bom, o que restou? Ficou assim. N sobre V, número de mols pelo volume, vai dar 2,5 dividido por 75, porque o volume agora é 75 mililitros, certo? Aí vai dar 0,033. E de acetato de sódio? Mesmo jeito, número de mols pelo volume. Dá uma olhadinha no equilíbrio lá, vai dar 2,5 dividido por 75. Aí vai dar 0,033. Então agora eu tenho a concentração do ácido acético e tenho a concentração do acetato de sódio, que é o sal. Bem, você pode utilizar a constante de equilíbrio da seguinte maneira. Assim, K igual a H mais vezes a concentração do sal, que é o acetato de sódio, né, que ele se forma, sobre a concentração do ácido acético. Porque a concentração do sal é igual à concentração de acetato. Então, você vai colocar assim. 2 vezes 10 é menos 5, que é a constante, é igual. Concentração de H+, você não sabe quanto é, vezes a concentração do sal, que é 0,033, sobre 0,033, que é a concentração do ácido acético. Então, a concentração de H+, vai ser igual a 2 vezes 10 é menos 5. Daí, o pH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a 4,7. Observe nesse momento que a concentração do sal está igual à concentração do ácido. Quando você adicionar 25 mililitros, você conseguiu igualar as concentrações do ácido acético e do acetato de sódio. Isso é um tampão, tá lembrado? Quando você tem um ácido fraco e um sal do ácido fraco. Tá, e esse tampão tem pH, agora a gente acabou de calcular 4,7. Na próxima operação, a gente adiciona 50 mililitros de NaOH. Esses 50 mililitros correspondem a 5 milimols. Vamos examinar a reação química. A reação é ácido acético mais NaOH dando acetato de sódio, o NaAC, mais água. Os coeficientes são todos iguais a 1. Tudo bem? Então agora você vai ter o seguinte. No início, você tinha 5 milimols do ácido acético e você adicionou 5 milimols de NaOH. Você não tinha nada de acetato de sódio nem de água, certo? Reagiu quanto? Reagiu totalmente, reagiu tudo, estequiometricamente falando. Então, 5 milimols de ácido acético reagiram com 5 milimols de NaOH. Quer dizer que no final não vai sobrar nada de ácido acético e nem nada de hidróxido de sódio. Vai formar apenas 5 milimols de acetato de sódio e água. Bem, já que já não tem mais ácido acético, teoricamente, não tem mais hidróxido de sódio, teoricamente, só tem o sal. Mas esse sal, ele tem uma concentração. Qual é a concentração deste sal agora? É N sobre V, número de mols pelo volume. Então vai ficar 5 milimols dividido por 100 mililitros. O volume agora é 100 porque tinha 50 ml do ácido e foi adicionado mais 50 ml da base. Quer dizer que o volume total final é igual a 100 mililitros. Fazendo a divisão 5 por 100 vai ser igual a 0,05 mol por litro. Então, essa é a concentração de acetato de sódio. Mas eu estou interessado apenas na hidrólise do acetato. Então, esta é a concentração de acetato, 0,05 mol por litro, no início da experiência. Então, imagine que você tem agora acetato em contato com a água. Vai haver a hidrólise. O acetato vai roubar o hidrogênio da água, vai formar HAC e vai liberar o H-. Muito bem, mas no início, vamos pensar assim, não havia nada de ácido acético, nada de grupo OH-. Então, reagiu quanto? Bom, uma parte dessa quantidade, desse 0,05 mol em 1 litro, reagiu, X. Aí vai dar X de HAC e X de OH-. Sobrou quanto de íons acetatos? 0,05 menos X. De ácido acético, X. E de hidróxido OH- X também. Aí você aplica a fórmula do Kb, porque agora o acetato é uma base, certo? Porque vai reagir com água e vai liberar o OH-.
O Kb você calcula assim, é o Kw sobre o Ka. O Ka é a constante do ácido conjugado desta base. Então, o ácido é o ácido acético, certo? A base é o acetato. Então, o Kb vai ser igual a Kw, que é 10 a menos 14, sobre a constante do ácido conjugado, que é do ácido acético. Então, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5. 10 elevado a menos 14 sobre 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 0,5 vezes 10 a menos 9, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vamos usar a constante dessa forma. Então, o Kb é igual a concentração de ácido acético vezes a concentração dos íons hidróxidos dividido pela concentração de acetato que sobrou ainda na solução. Então, vai ficar assim. Constante, 5 vezes 10 a menos 10 é igual a x vezes x, que dá x ao quadrado, sobre 0,05 menos x. Esse x, em relação ao 0,05, é desprezível. Você pode observar pelo valor da constante. Se a constante é baixa, da ordem de 10 a menos 10, então esse x vai ser baixo também. Beleza, então agora continuando. Vai passar o 0,05 para a esquerda, multiplicando 5 vezes 10 a menos 10. Isso vai ser igual a 25 vezes 10 elevado a menos 12. Tudo bem? Então, x ao quadrado é igual a 25 vezes 10 a menos 12. Extrai a raiz quadrada, de 25 vai dar 5. Raiz quadrada de 10 a menos 12 é 10 a menos 6. Isso aí esse corresponde ao x, que é a concentração dos íons hidróxidos. Então, POH vai ser igual a menos log de 5 vezes 10 a menos 6, vai ser igual a 5,3, e o pH vai ser 8,7. Nesse instante, você deve observar o seguinte: a reação terminou, a reação já chegou no ponto de equivalência, porque o ácido acético reagiu totalmente com NaOH, então só sobrou o sal, mas o sal sofre hidrólise. Então quer dizer que nesse caso, a reação vai terminar quando o pH então for 8,7, quer dizer que vai estar no meio básico, por causa da hidrólise do acetato de sódio. Tudo bem? Quer dizer que nesse caso a reação não termina em pH 7, como acontece nos casos de um ácido forte reagindo com uma base forte. Nesse caso, um ácido fraco com uma base forte, que é o NaOH, o pH final, onde encerra a reação, não vai ser mais 7, e agora sim vai ser 8,7. Finalmente, na adição de 51 mililitros de hidróxido de sódio, isso equivale a 5,1 milimols de hidróxido de sódio. Vamos examinar a reação? Você vai notar o seguinte, que agora vai haver um excesso de hidróxido de sódio. Então vai ficar assim, ácido acético mais NaOH vai dar NaC mais água, tudo bem? Essa é a reação de neutralização. No início você tinha 5 milimols de ácido acético e agora tem 5,1 milimols de hidróxido de sódio. Logicamente, no início você não tem nada de acetato de sódio, nem nada de água, tá? Quanto reagiu? Bom, vai reagir 5 milimols de ácido acético com 5 milimols do hidróxido de sódio. Bom, vai formar 5 milimols do acetato de sódio e 5 milimols da água. Até aí, beleza. Quanto sobrou do ácido acético? Nada, não deu nada. Sobrou zero, porque tinha 5 milimols, reagiram 5 milimols. E do hidróxido de sódio? Bem, do hidróxido de sódio tinha 5,1. Reagiu 5 milimols, restou 0,1 milimol. Do acetato de sódio formado, você vai ter 5 milimols e de água 5 milimols. Tudo bem. Porém, o que é que realmente nos interessa? Bem, o que nos interessa é a concentração do que sobrou do hidróxido de sódio e do acetato de sódio. Então vai ficar assim, concentração de NaOH, número de mols pelo volume, vai ficar 0,1 sobre 101. O volume final agora é 101 mililitros. Essa conta vai ser igual a 0,00099. Vamos arredondar esse negócio, vai ficar assim, 0,001 mol por litro. E de acetato de sódio? Acetato de sódio é o sal formado, então deu 5 milimols dividido por 101 mililitros. Vai dar 0,0495, aproximadamente 0,05. Tá bom? Bem, então agora você vai fazer o seguinte. Agora, qual vai ser o pH de uma solução formada por NaOH na concentração 0,001 mol por litro e acetato de sódio? Acetato de sódio na concentração 0,05 mol por litro.
Vamos pensar o seguinte, vamos supor que você olhe apenas para o NaOH. Se houvesse apenas hidróxido de sódio, você ia fazer o seguinte cálculo, POH, né, vai ser igual a menos log da concentração do hidróxido de sódio. Seria 0,001, ou seja, 10 elevado a menos 3. Então, o POH daria 3. Logicamente, o pH daria 11. Mas acontece que não tem só NaOH. Mas eu fiz esse pequeno cálculo para você poder observar o que vai acontecer logo em seguida. Se fosse levado em consideração apenas o hidróxido de sódio, daria pH 11, tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer a hidrólise do íon acetato. Então, acetato mais água, o acetato rouba o hidrogênio da água, vai formar HC, vai liberar o H-. Qual é a concentração dos íons acetato nesse momento? É 0,05 mol por litro. Vamos pensar assim, quanto é que tem de ácido acético? 0. E de hidróxido já existe 0,001. Tá bom? Mas uma parte vai hidrolisar. Aí hidrolisa X mol, certo? De acetato. E vai formar X mols de ácido acético e X mols de hidróxidos. Ao final da experiência, você vai ter o quê? Você vai ter o seguinte, de acetato, você tem 0,05 menos X, você vai ter 0,05 menos X. De ácido acético que se formou, tinha nada, formaram-se X mols, então você vai ter X mols. E de hidróxido? De hidróxidos você tinha 0,001, agora hidrolisou, formaram-se mais X mols, então você vai ter 0,001 mais X. E restam ainda de acetato 0,05 menos X, tá certo? Então, jogando agora na equação da constante de basicidade do acetato, que é igual a concentração de ácido acético vezes a concentração de acetato sobre a concentração de íons acetato que ainda permanecem sem hidrolisar. Isso aí vai ser igual a constante é igual a 5 vezes 10 a menos 10, a formação de ácido acético é X, a concentração de íons hidróxidos obtidos vai ser 0,001 mais X, e a concentração de íons acetato que não hidrolizaram é 0,005 menos X. Faz essas continhas, você vai achar que X é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 8. Tá ótimo. Mas a minha preocupação sempre é com o pH e com o pOH. Então, dá para saber quanto é que nós temos de hidróxido? Sim, é 0,001 mais X. Só que o X deu 2,5 vezes 10 a menos 8. Bem, a gente está observando que 0,001 é a mesma coisa que 10 a menos 3. Mas o X, que é 2,5 vezes 10 a menos 8, está observando que essa soma 10 a menos 3 com 10 a menos 8, o número 10 a menos 3 é imensamente maior do que 10 a menos 8. Então a resposta final vai ser aproximadamente 10 a menos 3 mol por litro. Se é 10 a menos 3, então quer dizer que o pOH vai ser igual a 3 e o pH vai ser igual a 11. Bom, não é exatamente esse valor, mas é muito próximo desse valor. Ou seja, depois que acaba a neutralização desse ácido fraco com essa base forte, hidróxido de sódio, o excesso de hidróxido de sódio que você adiciona à solução permite que você calcule o pH mesmo sem fazer a hidrólise do acetato, porque a variação que vai poder produzir é tão pequena que é desprezível. Finalmente, se você adicionasse então agora 60 ml da base para fazer a reação, logicamente que haveria um excesso de base, porque já sei agora, quando há um excesso de base forte, eu levo em consideração apenas o excesso. Se você fizer todos os cálculos, você vai levar em consideração apenas o excesso da base forte e o pH vai ser 12. Aí você vai conseguir montar um gráfico. Então, nesse gráfico, você vai observar o seguinte: o pH começa aproximadamente no valor aproximado de 2,8. Depois vai aumentando, você tem um trecho onde você tem o ácido fraco e o sal do ácido fraco. Esse trecho é o trecho do tampão. Depois você continua adicionando a base, o pH continua subindo. Quando você tiver adicionado a quantidade estequiométrica, ou seja, 50 ml da base, que reage com 50 ml do ácido.
de mesma concentração. Os dois são 0,1 mol por litro. Ou seja, quando você atinge o ponto de equivalência, você vai notar que o pH não vai dar exatamente 7, vai ser um pH acima de 7, por causa da hidrólise do íon acetato, nesse exemplo, tá certo? Então o pH não termina exatamente em 7. E aí você tem então o gráfico do pH em função da base, do volume da base adicionada, onde você vê claramente qual é o trecho que se refere à parte tampão dessa operação e em que pH a reação termina. É muito importante o estudo dessa titulação de um ácido fraco com uma base forte. Resumindo, o pH final não acontece em pH 7. Se a base é forte, vai dar em pH acima de 7. O indicador apropriado é aquele cujo pH de viragem, ou seja, o pH no qual o indicador muda de cor, coincida com o pH no ponto de equivalência das duas substâncias que estão reagindo. Então, sempre o pH de viragem do indicador deve ser igual ou próximo de ao pH do ponto final da titulação. Tá bom? Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, mai so de Bercamel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa fallo americano, 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 ma se nato in Italia, sienta a me non ci sta niente a fa, ok Napolitan, tu fa fallo americano, Christian Soder, rock. Para a gente finalizar, vamos examinar alguns gráficos de pH versus volume de uma substância adicionada. Se você começa com um ácido, você vai adicionar uma base, tá certo? Então o pH vai subindo. Por exemplo, um gráfico onde você tem dois gráficos, né, melhor dizendo, um de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e outro de um ácido fraco, que é o ácido acético. Então eles têm curvas muito parecidas depois da neutralização total. Mas antes da neutralização total, elas têm uma ligeira diferença. No ácido clorídrico, por exemplo, na mesma concentração, o pH começa um pH mais baixo, né, que é um ácido forte, pH 1, por exemplo, se a solução for 0,1 molar. Mas no caso do ácido acético, o pH dá 2,7. Cada um tem uma curva ligeiramente diferente uma da outra. Mas se você fizesse o contrário, se você tivesse inicialmente uma base, você ia adicionar um ácido. Então você tem no gráfico seguinte duas titulações. A titulação de uma base fraca sendo titulada por um ácido forte. A base fraca é a amônia. Um ácido forte é o ácido clorídrico. Ou uma base forte com ácido forte. E você está observando agora um terceiro grupo de... Examine agora curvas de titulação onde a gente utiliza ácidos dipróticos, diácidos, ácidos com 2 hidrogênios ionizáveis. Aí você vai observar que você vai ter duas partes do gráfico onde mostram a neutralização de cada hidrogênio. Então você vai ter dois pontos de viragem. Quer dizer, você vai fazer a titulação do primeiro ácido, vai fazer a titulação de um segundo ácido. Último recado. Bom, só para a gente terminar, não se faz titulação de um ácido fraco com uma base fraca, porque é muito difícil determinar, obter com bastante precisão o ponto de viragem, o pH, no ponto de equivalência dessas duas substâncias. Agora, gente, é fazer exercício.